Boa noite, Roberto. Oi, boa Como é que noite, você Sérgio. está? Tudo bom? Tudo bem, e você? Eu tô bem também, tudo ótimo. Trancados, né? Trancada, tirando esse É, detalhe. é. Vamos começar com Você fez uma música agora com o Skank, né? Sim, eu tive muita felicidade, né? Uma grande honra de ter recebido do Skank para participar desse single. Ainda mais o Skank agora nessa A pausa de reta final, turnê. né? Uhum. Fiquei feliz demais. Aí o Samuel me ligou um dia para me convidar para fazer essa participação. Eu não sabia até então qual era a música. Daí ele me falou que ia mandar um link, que ele Hum, tem um vídeo dele cantando no YouTube de um projeto, faz parte de um projeto e tal. E ele me sei. adiantou que música que era assim, eu já conhecia, que a Marina Machado a princípio tinha gravado, eu tinha conhecido com ela. Aí depois o Pedro Mariano gravou também, que eu acho que o pessoal conheceu bastante, porque tocou até bastante também essa versão dele. E Hum. aí fiquei super encantada, assim, porque eu já gostava muito da música, já cantava ela em casa, assim. Daí Isso é fui lá muito para legal. BH gravar. Eu estava acompanhando o teu Instagram, e você coloca os teus discos prediletos ali, né? Os discos que você está escutando. E é interessante Sim. que tem Legião Urbana, tem Coldplay, né? Tem Maria Gadu. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi isso, né? De você colocar teus discos prediletos. Assim, você está reescutando mesmo esses discos? É mais uma dica? Sim. Foi uma ideia de escutar um disco por dia, daquela coisa de você parar mesmo para ouvir. Daí eu pensei, falei, se eu for divulgar esse disco, dar essa dica, vai ser mais interessante ainda. Além de ser um negócio legal para mim, fica também essa coisa de me forçar também a sempre postar esse disco e a ouvir esse disco mesmo. Então tem coisas que eu cheguei a conhecer, tem coisas que eu já ouvi e naquele dia eu acordei com vontade daquele disco e fui e coloquei. Né? Tem várias coisas assim que eu já ouvi também, como tem coisas que eu não tinha ouvido e aproveitei o momento assim para curtir. A Gadu foi muito importante para tua geração também, não foi? Muito. E eu Você lembro de ouvia conhecer, pontas, assim, né? sim, e eu lembro de conhecer o som dela na época do Orkut, que tinha umas comunidades É, e nas comunidades tinha MPB, nova MPB e tal. Aí eu lembro que um dia eu vi Maria Gadu, o pessoal comentando muito, assim, eu fui ouvir, fiquei encantada com o som dela, gostei muito, acho muito bacana, assim, a carreira dela e esse início foi maravilhoso, né? O primeiro disco, então, foi incrível mesmo. e você gostou isso do Coldplay, não? Muito. Tem É muita mesmo? gente falando. E tem muita gente falando que não curtiu muito, né? Porque é diferente, é um disco É, diferente. eu Mas eu achei, eu achei, achei. eu achei um Você belo curtiu? disco. Gostei É? bastante. Eu gostei muito também. Quando eu comecei a ouvir, eu fiquei assim, falei, nossa, que diferente, né? Aí me envolvi no disco, achei incrível. Gostei muito. Esse eu Não, já ouvi algumas vezes, viu? é. Eu lembro que a última vez que a gente tinha falado, a gente tinha comentado um pouco sobre você traz uma influência da sonoridade do Coldplay, assim, né? Principalmente nas baladas, assim. Sim, eu acho que até tem a Varrendo a Lua, que tem uma bela lembrança, assim, né? Tem aquela pegada que eu fiz mais abafadinha no violão, ela chamou um pouco, assim, os arranjos para esse universo, que eu acho incrível, adoro a banda. Escuto Uhum. desde o início, tenho todos os discos, já fui em show, tudo. Eu gosto muito. Outra coisa que eu queria saber, você gravou uma bela canção com o Olodum, né? Que Sim. saiu agora em janeiro. Como é que foi um pouco essa experiência, assim? Ah, foi demais. Eu É. primeiro vou te contar da música. Eu fiz ela em 2017. A pedido para uma cantora gravar, que queria uma música mais swingada, uma música alegre e tal, e eu fiz essa música. E acabou que ela não gravou, ela gravou, acabou não lançando. E esse ano eu falei, quero fazer parte do carnaval. Eu tinha tido a experiência com o Luiz Caldas,
que me chamou para um ensaio de carnaval no ano passado. Sei. E foi incrível, Foi? eu gostei Legal. muito, foi demais. E Luiz é muito legal, né? E Sim, eu é curti muito muito, musical. muito musical. Eu curti muito e daí falei, vou gravar essa música para lançar no carnaval. E foi uma música que eu lancei só no digital mesmo. E a ideia foi chamar o Olodum para dar essa batida, esse swing que eu achei incrível, porque a música, ela é delicada, né? Tem essa delicadeza das coisas que eu faço, tem totalmente a minha cara, assim, mas tem essa pegada do Olodum e que eles souberam colocar muito bem na música, ficou delicado também e forte, né? Porque tem o tambor, que é muito peculiar e tal. Achei que ficou Então, uma muito legal o batida, resultado. eu conheço o Olodum, é uma batida mais suave, assim, né? Como é que vocês discutiram esse arranjo? Então, na verdade, a gente teve uma primeira experiência de tocar juntos aqui em São Paulo no Cine Joia, que Sei. foi o quê? Uns 4 meses antes da gravação. Daí ali a gente já sentiu, mesmo não tocando a música, já deu para sentir mais ou menos o que poderia ser o arranjo da música, né? De colocar essa coisa mais que deixasse a música na frente, assim, de toda forma, né? Porque tem todo o espaço ali para cada um brilhar no seu momento. Então a gente teve essa experiência, foi muito legal. E quando eu entrei no estúdio, gravei com o Cezinha, bateria, e o Alberto Continentino, baixo, e o meu violão. Bela Daí dupla, hein? mandamos. Uma bela dupla. Aí mandamos pro. Daí depois o Davi Moraes gravou a guitarra. Uau! Que eu queria, eu falei, pô, eu quero swing baiano do Davi. É. E que ficou demais, assim. Ele fez um negócio muito bacana na música. Daí mandamos para Salvador e eles gravaram lá. Ficaram bem livres mesmo para gravar e veio um resultado maravilhoso. Então, acho que foi mais dessa primeira experiência da gente se conhecer mesmo. Sei. Você chegou aí no carnaval do Salvador esse ano ou não? Não, mas eu participei do ensaio dessa vez com o Olodum. Eu Ah, fui gravar o videoclipe. Aí cheguei no dia de Iemanjá, foi muito bacana, deixa eu ver. pegamos uns registros, fizemos lá do dia de Iemanjá. Aí fiquei uma semana em Salvador. E daí para gravar o clipe fomos para Pelourinho, tem umas imagens também do ensaio de carnaval com o Olodum. E daí o Luiz, sabendo que eu estava lá, tinha o ensaio dele também. Aí Uhum. do Olodum foi numa quarta, quinta-feira, se eu não me engano, do Luiz foi num domingo. Então eu fechei com chave de ouro. Senti na pele como deve ser. Mas um dia eu quero ter essa experiência, achei muito legal. Nunca foi, você nunca passou o carnaval lá. Não, nunca foi. Foi o Hum. mais perto que eu cheguei. Até agora. Agora, como é que você está fazendo? Você está preparando um disco ou você vai continuar nessa toada de singles, né? Porque também essa pandemia mudou toda a nossa vida, né? Eu tô preparando o disco. Já era para ter entrado no estúdio até. Mas aí a gente, né, todo mundo segurando a mão para esperar tudo se acalmar e ter o momento certo, mais seguro para fazer isso. Mas eu já estou preparando o repertório, já estou trocando ideia com o produtor, que eu vou até te adiantar que vai ser o Paul House. Uau! E, Você está e fazendo daí já gravação estamos. também, né? Eu acho ele incrível. A música Fique na Minha Vida, que tem a participação do Victor Clay, Ah, ele que produziu. Então foi uma primeira experiência, assim. E daí chamei ele para fazer o disco, já mandei o repertório, já começamos a trocar ideia das músicas e tal. E tô bem animada. Tá bem é. bacana, assim. Tem parcerias, tem parceria com o Wildon, tem parceria com Humberto Gessinger. Tá bem bonito. Tô bem animada. Aí fico pensando aqui, gravando coisas, ideias, imaginando possibilidades, gravando, mandando pro Paul. Daí, quando entrar no estúdio, já ter tudo mais adiantado. Eu tô bem animada. Apesar de Sei. tudo que está acontecendo, eu acho que tem essa coisa da criatividade, você fica pensando o que eu posso fazer. Então, tudo que você pode fazer,
você começa a cabeça começa a pirar assim e você cria coisas, né? Que nem criei esse correio da Robertinha, aí vivo Sim, mandando, isso vivo entregando mensagens através das músicas para as pessoas, e enquete, vídeo, tem um vídeo para gravar que eu fiz uma enquete para o pessoal escolher entre 3 músicas, uma música para eu gravar, que vai até para o canal do YouTube, para eu alimentar lá também. Aí o pessoal votou na Ainda Bem, da Vanessa da Mata, então eu estou para gravar esse vídeo. Aí já preparei um single também para lançar no Dia dos Namorados, que esse é surpresa ainda, mas já está tudo pronto também. Porque daí tem esse home aqui na minha casa que é super simples, é até aquela forma que eu uso para gravar, que eu gravei o meu primeiro disco também, o Para Aquelas Perguntas Tortas, em casa e tal. Então já fiz várias coisas aqui. E daí aproveito e vivo gravando. Tem umas ideias, eu vivo gravando as coisas, registrando. Aí esse single, por exemplo, já mandei pro... Esse foi todo feito em casa, né? Já vou te adiantar aqui. Eu gravei aqui a minha parte, tem um cellista cubano que toca comigo, quando eu faço voz, violão e cello, o Yaniel Matos. Ele gravou na casa dele, o cello dele. Ele toca piano. Mandei, toca piano, ele é incrível, ele toca muito bem. Disse ele que o piano é o primeiro instrumento dele, né? Imagina. Eu conheço ele como pianista. É mesmo? É. Olha só. De piano, eu só vi vídeo dele tocando. Uhum. Até dei uma cantada assim um dia no show, se ele não queria tocar piano, ele quis ficar mais no cello mesmo. Mas daí... Desculpa. Continua. Não, eu só ia contar que daí depois mandamos para mixar lá com o pessoal da gravadora e o rapaz está em casa, então ele mixou em casa também. A gente fez um videoclipe aqui em casa, tá tudo pronto e tudo feito em casa. É mesmo? E tá com um resultado muito legal. Agora, você fez um dos últimos shows do Auditório Ibirapuera, né? Antes da pandemia, né? Foi, e foi um show muito especial. Quer ser o último ali? Não entendi a pergunta. Você tinha a sensação, você já sabia que ia ser um dos últimos? Já estava se falando em quarentena, não? Não, ainda não. Na verdade, tinha um tempinho ainda. Um pouco. Eu acho que eu fiz o show, foi em agosto? Acho que foi em agosto. Não, fez agora em março. Foi 13 de março, não foi? Do Ibirapuera? No auditório. Não, no auditório eu fiz tem um tempo, que eu lancei o DVD. Não sei se foi março, agosto, setembro. Ou setembro, tem um tempo. Sim, mas não foi por agora, não. Que eu até não consegui, que tinha um concerto Beethoven, mas acho que você foi. Você fez uns últimos shows antes da pandemia. Não, antes da pandemia, eu fiz lá em Aracaju. Sei. Eu acho que você está confundindo. Esse do Ibirapuera foi o ano passado mesmo, que eu lancei o DVD e foi uma noite mágica, assim, porque eu estava fazendo 1 ano, né, que eu tinha gravado o DVD. E no dia da gravação do DVD eu não tive muita sorte, assim, porque... Eu até tive sorte, porque eu tinha ficado 1 semana antes sem voz. Então, daí no dia da gravação eu estava 95%. Então, eu tinha que ficar muito, muito focada naquilo, além de prestar atenção em tudo, porque não tinha muito tempo para filmar e tudo. Eu tinha que ficar focada também nas notas, onde eu podia ir com a voz, porque às vezes falhava, né? Então foi um dia muito tenso e no lançamento eu me soltei, assim, relaxei, aí foi mágico, foi bem legal. E foi a segunda vez que eu tinha tocado lá no auditório, mas eu voltei de um jeito bem diferente tudo, né? A gente está sempre em mudança, a vida sempre está mudando, e eu voltei num momento assim bem, bem legal da minha carreira. Estão falando que foi na Sala Souza Lima, 13 de março. Ah, sim, Souza Lima, isso! Isso eu fiquei pensando, eu falei, não, mas é isso, foi lá na Sala Souza Lima. É verdade, foi o último, esse foi o último mesmo. E não tinha ideia. Na verdade já se falava
pessoal começou a evitar, muita gente até falou que não podia ir por causa dessa pandemia e tal, que estava começando essa coisa do isolamento, não se sabia muito bem o que estava acontecendo, mas eu não tinha ideia que ia ter que ficar, que tudo ia se tornar, ter esse tamanho, e a gente ia ter que ficar isolado mesmo. E como é que tá para você? Você teve que cancelar muita coisa? Ou você já estava parando por causa da preparação do disco? Não, a gente tinha uma agenda para fazer em Minas Gerais de rádio. Que travou. Opa, voltou. Então, aí estava com uma agenda para fazer em Minas Gerais e nas rádios, aí a gente ia ficar uma semana fora de casa. A última vez que a gente foi, fizemos 38 rádios, e daí era mais ou menos essa pegada, assim. Então teve que cancelar, né? Vamos deixar para outro momento, porque eu quero depois fazer essa agenda ainda. E tinha bastante show que foram adiados. A Marina até conseguiu remarcar, mas não sei agora, assim, porque acho que junho ou julho, se não me engano, tem, mas não sei como que vai ficar, se vai ter que jogar mais para frente. Mas é muita coisa. A gente estava vindo com gás, assim, né? Tinha bastante coisa acontecendo. Acho que já tinha o quê? Mais de 20 shows já marcados. Tava Aliás, bem você está falando da Marina com quem você tem um relacionamento, né? Você expõe isso no Instagram, né? Sim. Como é que é? Assim, não no sentido assim, a partir de qual momento você se sentiu confortável para expor esse lado da tua vida, assim? Eu estou te perguntando isso porque eu conversei sobre a Gadu com isso, né? E Sim. a Gadu falou que a partir do momento em que começou a se reconhecer, né, o Estado começou a reconhecer a união, ela se sentiu livre para casar e tal. No teu caso, como é que é? Então, na verdade, eu acho que quando você encontra a pessoa, para mim aconteceu assim. Encontrei a pessoa certa para que eu tivesse. Não é coragem a palavra, assim, mas que me sentisse à vontade Sim. de contar, assim. E é tudo muito sutil, né? Eu nunca cheguei e falei nada, porque dá para perceber que é mesmo. Porque você não levanta a bandeira, né? Assim, não tem uma. Sim. Não tem uma coisa. Você faz isso da tua maneira discreta, mas você deixa bem marcado isso. Sim, exato. Mas foi isso. Quando eu percebi, né, de sentir que ela é a pessoa da minha vida e que eu me sentia à vontade para fazer isso, daí foi super tranquilo. E como você falou da bandeira, minha bandeira até tem uma bandeira que é o amor, né? Então, sim, sim. Que é a única bandeira que interessa, né, no fundo. Né? Exato. My Love foi para ela, então, do Paul McCartney. Foi para ela. Foi um pedido de casamento. Sério? Aí coloquei no DVD. O DVD é uma celebração da minha vida, né? Eu falo que é a celebração de 10 anos de carreira discográfica, porque tem mais tempo, tem uns 20 anos já de carreira, mas 10 anos na época que eu gravei o DVD estava fazendo de carreira discográfica, e uma celebração da vida, de várias coisas que eu superei, de momentos legais, de várias coisas que eu conquistei. E esse amor maravilhoso que entrou na minha vida, eu falei, tenho que colocar My Love também, porque faz todo sentido. E é uma música linda que eu amo também. O bom é que o Paul McCartney nunca falha, né? Nunca falha. Esse é o problema. Eu acho, quando a gente conversou, eu acho admirável, assim, a tua trajetória, né? Toda a história de você economizando para comprar disco e tal. Eu acho que você devia falar mais sobre isso, assim. Eu acho que porque as pessoas acham que é tão fácil, né? É verdade. E sabe que até a Marina mesmo, ela me deu essa consciência de que é importante, e até para mim mesmo, né? Falar mais sobre isso, sobre a minha história, de onde eu vim. E isso mostra como a minha música é feita também, né? Porque eu sou feita do que eu vivi.
E é legal mesmo, porque vim de uma cidade muito simples, uma família pobre, e a minha cidade ainda hoje, mesmo tendo essa distância de 90 quilômetros de Belo Horizonte, o pessoal é muito humilde, e lá é uma cidade bem pobre ainda, sabe? É É. uma coisa assim que eu volto para lá, e como eu estou em São Paulo há 16 anos, é uma distância que tem, assim, hoje fica até em quilômetros, de tão distante que fica, porque é bem grande mesmo. E É. eu sempre fui diferente, né? Eu sempre fui diferente e tudo, mas como você começa a viver em outro lugar, com outras pessoas, conviver com outras pessoas e tudo, você, né, começa a se abrir mais e vai ficando mais diferente ainda. Uhum. E aí fica mais diferente, mais distante ainda do pessoal, assim. O que eu acho legal, assim, que eu percebo, existe uma geração, assim, sem preconceito. Eu estava conversando isso com o Simas, em relação à Ana Vitória, que são duas meninas também de uma cidade super longe, né, digamos assim, super longe demais das capitais, para falar do seu parceiro Humberto Gessinger, Sim. e elas vão desde a MPB até o Wesley Safadão. E quando a gente conversa, eu percebo que você tem muito isso, assim, né? Você absorve a música de diversas esferas sonoras de diversos estilos. Você não tem aquela coisa que a gente tem muito na capital. Ah, essa não é a minha turma. Ah, esse não é o meu estilo. Você absorve tudo isso, né? Eu tenho, claro, o meu estilo musical preferido, tem as coisas que eu não curto de ouvir e tudo, mas eu acho que a arte é isso, a gente tem que juntar e cada um tem o seu jeito de expressar, e eu respeito muito isso, assim. Mas tem um leque, né? Você pode perceber as coisas que eu posto, assim, tem bastante coisa que eu curto ouvir. Mas tem algumas coisas que eu nunca ouvi também. Por exemplo, a minha cidade é uma cidade muito de música sertaneja. Não tem jeito. E eu nunca ouvi. Não, assim, claro que eu ouvi de tabela, né? Que meus tios, meu pai, meus tios, minhas tias, todo mundo gosta de música sertaneja lá. Mas é Sério. um estilo que eu nunca curti, assim, não me toca. Não Uhum. tenho também preconceito, sabe? Mas é uma música que não me toca. Não E eu é, não é a sempre praia. E eu sempre toquei MPB, mesmo numa cidade super sertaneja. Eu lembro até uma vez que eu pedi minha amiga que tinha um bar lá, um restaurante, se eu podia fazer um show lá no restaurante dela. Ela falou, tá, vamos fazer numa quinta-feira para experimentar. Foi super legal. Aí no outro dia ela falou, nossa, fiquei com muito medo. Mas Hum. por quê? Ah, porque o pessoal curte sertanejo, você sabe, né? Seu repertório é diferente. Fiquei com medo como eles iam te receber e tal, mas me surpreendi, foi muito legal. E eu conseguia, fiquei o quê? Uns 3 meses tocando em quinta-feira, na cidade super pequena, de 20 mil habitantes, levando 400 pessoas toda quinta-feira para esse restaurante. E foi muito legal. E cantando o que eu gosto, o que me toca, e era MPB, misturava alguma coisa assim, mais tipo Paralamas, Skank, algumas coisas assim eu colocava também, e foi super positivo. E me deu muita força, né? Porque eu acho que é muito importante a gente saber quem a gente é, para a música da gente ser diferente, ser a gente. Né? Sei. Você colocava música tua também, não? Colocava. Eu colocava. Eu tive uma banda lá, em Sete Lagoas, que é uma cidade próxima, acho que fica uns 20 minutos de lá. Aliás, me perguntando qual é a tua E cidade. é Caetanópolis. Eu É, nasci em Caetanópolis, morava em Paraupeba, que é praticamente a mesma cidade. uhum. E tinha uma banda em Sete Lagoas. Era cover, assim? Era banda cover, mas eu já compunha. Então a gente chegou a gravar um EP com 5 músicas. Então, no bar, quando eu tocava, de vez em quando eu colocava as minhas músicas também. E o que me surpreendia é que a de Janeiro a Janeiro eu cheguei a gravar com essa banda, que ela tem 20 anos já. E eu fiquei muito surpresa quando fui para uma cidade que eu não tinha tocado ainda, que é Curvelo, fazer um show, música ao vivo, né? Tocar num restaurante. E daí chegou um papelzinho para mim, toca de janeiro a janeiro.
Aí fiquei super surpresa. Falei, como que essa música chegou aqui, meu Deus? Eu fiquei muito feliz. Até quando o pessoal da Rádio Nova Brasil, eu deixei um disco lá, né? Meu primeiro disco que fiz em casa e tal. Quando eu deixei o disco lá, ele me ligou uma semana depois, o Calmon. Ele falou, gostamos, super contemporâneo e tal. Eu vou tocar Varrendo a Lua. Falei, nossa, achei que você ia tocar de Janeiro a Janeiro, porque ela tá no Paraquelas também. Sim. E ele falou, por quê? Eu falei, não, porque todo mundo gosta dela e pensei que você também ia se sentir atraído por ela. Não, mas um dia a gente vai tocar também. Depois a gente vai tocar. Ele falou assim. E eu já acreditava, assim, nessa música, porque lá ela já tocava muitas pessoas, né? E essa situação, assim, que aconteceu lá no restaurante de Curvelo me deixou bem, bem impressionada na época. E é legal, assim, quando você percebe que a pessoa escutou o disco, né? Sim, muito, muito legal. É muito legal. Né? Agora, você tem parceria com o Nando Reis também, né? Não, na verdade ele participou dessa música. Ele cantou comigo ela. Até sim, sim. Daí o pessoal até acha que a música é deles. Mas eu chamei ele para gravar comigo em 2010, no Varrendo a Lua. E foi super legal, assim, super positivo, porque as pessoas não me conheciam ainda. E eu acho que ter o Nando ali, né, o nome dele, tudo foi como se ele tivesse me apadrinhando. E aí o pessoal veio conhecer. E o mais legal mesmo foi o jeito que ele aceitou o convite de participar, porque ele nunca tinha ouvido falar o meu nome. O Rafael Ramos, que produziu o disco, mandou um e-mail com a música para ele. E ele ouviu a música e gostou. Então eu achei maravilhoso, assim, o poder da canção. Gostou da música, da minha voz. Falei, nossa, que incrível. Aliás, você estava falando, o Rafael Ramos foi teu produtor, agora que você está com o Paul Ralphs, existem diferenças de estilo no tratamento da canção? Apesar que o trabalho com o Paul ainda é bem embrionário, assim, né? Mas... mas eu já deu para sentir, assim, que é diferente. O jeito, né, de construir. Mas só que, ao mesmo tempo, tem aquela coisa, assim, que a gente dá direção, né? E eu gosto de ter as coisas mais nas minhas mãos, assim, também. Então, ao mesmo tempo que tem a diferença de um e o outro para fazer o arranjo, tudo, eu tenho mais ou menos o meu jeito também de chegar com a música. Eu queria que fosse assim, assado e tal. E aí a gente vai criando um ambiente que fica mais ou menos parecido, tanto com um quanto com o outro. Mas tem as suas diferenças, assim. E além de tudo, o Paul também é gringo, né? Sim. Então já tenho outra linguagem, assim, para construir a música também. Em que sentido? Na maneira de trabalhar ela? É um pouco diferente, eu senti, assim. Até essa coisa de... ele tem todo um... Como eu vou falar? A gente está estudando esse repertório. Não que com o Rafa a gente não estudasse, a gente estuda também. Sim. Mas o jeito de tratar a música para entrar em estúdio é um pouco diferente. Ele já deixa tudo mais metódico, né? Deixa tudo montadinho, não sei o quê. Pra gente já chegar com a cama pronta, assim. Então tem um pouco essa... E ele tem essa origem mais folk rock, assim, né? Ele foi de uma banda de folk rock, era Bliss, né? Sim, sim. E a gente tá trocando figurinha, assim, de músicas e... Eu não quero nem muito falar que eu tô ouvindo essas coisas. Quero mais deixar a coisa acontecer, sabe? Aí, às vezes, tem uma ideia de... Não sei tocar piano, por exemplo, mas tem uma ideia de um piano que vem na minha cabeça, assim, gravo uma ideia de alguma... né, de um acorde ou de uma linha melódica, assim, gravo e mando para ele. Tem uma música que eu mandei, ela meio quase pronta, assim, com violão, com gravei no sintetizador, no controlador MIDI um piano, aí fiz um negócio na bateria também, tudo para mostrar para ele o que eu imagino, assim, porque começa a falar que vou entrar no estúdio, já começa
a vir um monte de ideia, assim, escutar um monte de coisa. Aí eu vou mandando Tem para previsão? ele. Oi? Esse álbum tem previsão? Não. Bom, Ah, esse não álbum tem alguma tem, previsão de lançamento? não tem. Eu acho que vai ficar pro ano que vem mesmo, né? Era para ser esse ano, mas Eu acho que 2020 não vai mais existir, né? é, Tudo acho que muito. a gente vai ficar em casa, por enquanto. Tô brincando, mas eu tô confiante também que logo a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Mas o disco, eu nem quero muito associar o meu disco a esse ano, sabe? Aliás, você estava falando do Correio da Robertinho. Você pretende fazer live também? Tá todo mundo fazendo live. Nossa, eu fiz algumas, viu? Amanhã, inclusive, eu vou fazer uma. É até Ah, é? para ajudar, pela aquele Mesa Sesc, que aí Sei. o pessoal pode doar e tal. Então eu vou Uhum. fazer amanhã às 20 horas lá no canal do YouTube No para seu canal ou no arrecadar. canal do Sesc? No meu canal do No YouTube. seu canal do YouTube. É. Daí vai ser para ajudar. Aí até eu acho que são, não sei se são 3 instituições que eles vão ajudar. Eu até indiquei uma que é da minha cidade, que é a creche, que até a Clara Nunes que fundou com a irmã dela. Daí Sei. a Clara faleceu, a irmã continuou tomando conta. Infelizmente, a irmã dela faleceu também em 2017. Aí tem o pessoal que é voluntário, que cuida da creche, recebe 70 crianças e tal. Sei. Daí A Clara Nunes é eu... da tua cidade? Você é da mesma cidade que a Clara Nunes? Sim, da mesma cidade. Nasci lá também. A cidade, lá deve ter o quê? Hoje deve ter umas 13 mil pessoas. Sei. É bem pequena. E era um bairro de Paraupeba, que é onde eu morava, Uhum. e emancipou tem um pouco mais de 50 anos. Aí tinha um cara chamado Caetano, que era dono de uma fábrica de tecidos. Aí Hum. ele quis, acho que ele que quis emancipar também, e quis colocar o nome dele na cidade. Você volta muito pra lá, não? Não, eu vou muito pouco. Eu vou Uhum. pouco lá. A minha família tá lá. Mas assim, é que eu tinha mais convívio, minha avó que me criou, né? Ela faleceu em 2017. Olha que louco. E ela faleceu no dia que a irmã da Clara Nunes, que era a madrinha dela, que ela criou a Clara. Né? Elas faleceram no mesmo dia. Peraí. A tua avó criou a Clara? Não, a minha avó me criou. E a mãe da Ah, Clara, sim. a tia, a irmã dela, que era a madrinha dela, criou ela. Que a mãe dela morreu, ela era criança. E Sei. a minha avó faleceu em 2017. No mesmo dia, Que é muito a madrinha da Clara também morreu no mesmo dia. Nossa, Achei muito louco. é muito louco mesmo, assim. É estranho, né? Sei lá. Coincidência estranha. Uhum. A tua avó a tua avó tem uma tremenda importância na tua carreira, né? Não só. Tem sim. Ah, ela que. Eu fui morar com a minha avó, eu tinha 11 anos. Minha mãe separou do meu pai, ela foi embora. Aí eu fiquei, eu com 11. Aí eu tinha minha irmã com 7. E depois ela chegou a deixar a outra irmã com 2. E Sei. aí minha avó criou todo mundo. E eu sempre fui muito apegada a ela, pessoa muito Hum, legal, assim, amorosa. Então, ela me ensinou muita coisa e ensinou a ser resiliente, a hum. buscar o que a gente quer, com Pô, amor sempre. que guerreira, não? Criar três Sim. crianças. E depois de estar velhinha já, né? É. Que loucura. Ela era muito especial, uma pessoa bem, bem legal. Ah, o Charles está perguntando se você tem alguma influência da Clara na formação musical. Não, na verdade a minha mãe ouvia mais claro, assim, mas eu nunca fui de ouvir muito. Hoje eu Sei. já ouvi mais, sim, sabe? Mas não tem influência, não. E estavam falando de Vanderly também, né? Ah, o Vanderly, sim. Adoro o É. Vanderly. Inclusive, foi muito louco, assim, quando ele faleceu, porque eu trocava mensagem com ele e tal. Era até pelo Instagram e tudo.
Daí tinha feito Uhum. tinha uma ideia de música, assim, e tava dirigindo, pensei, vou mandar aquele pedaço de música pro Vanderly. Aí falei, vou gravar direito, depois eu mando e tal. Aí acordei no outro dia com aquele monte de foto, assim, do Vanderly e falei, será que é aniversário dele? Aí eu Uhum. fui ler e falei, meu Deus, aí não deu nem tempo, assim. Mas eu Não. sempre curti muito o som dele, acho incrível o jeito de... A poesia dele é muito bonita, né? Uhum. Ele é um grande compositor, né? Sim, incrível. Eu sempre curti muito. E como é que é esse do single do Dia dos Aniversários, do Dia dos Namorados, como é que é isso? Não Então, precisa dar muito spoiler, não. Só. sim, eu quero lançar, é uma música que eu gosto, Uhum. é uma releitura Uhum. e não dá para falar muito. É, é uma releitura de uma banda que eu Sei. gosto muito e eu vou Hum. lançar no Dia dos Namorados. E tem o videoclipe que a gente filmou aqui, a Marina que filmou, né? Aí a gente Sei. foi trocando É muito ideia, faz isso, bonito, faz né? aquilo. E tá bem bonito, tá delicado, sensível, Porque tá também bem é você, a bonito. Marina e o gato, né? É um gato, não é É um gato? o cachorro, É o é o cachorro, dado, o né? cachorro. É. Estamos nós três aqui. A não ser que o cachorro mostrasse algumas habilidades cinematográficas, não ia ter jeito. É, não tem jeito. Mas ele fica perto, fica lá dando um apoio moral. Roberta, a gente já está se encaminhando para o fim do bate-papo. Te agradecer muito por essa entrevista. Eu acho que você não só é um exemplo como artista, assim, mas acho que a tua história ela é tão motivadora para as pessoas que estão acompanhando a gente, para as pessoas que te conhecem, que eu acho incrível. E realmente, eu acho que a Marina tem razão. Você deve contar mais a tua história. Vou contar sim, vou contar sim. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz. Pô, E estava você é um super cara. animada de vir aqui bater papo com você. Já fazia um tempo já e a última vez foi muito Foi legal. muito bom. Foi muito bom. Então, obrigada mesmo, fiquei bem feliz. Foi bom, Tem que marcar um bom te café, né? ver. Quando acabar essa. Quer dizer, quando Sim, vamos. dá uma sossegada nisso. Sim, quando der a sossegada a gente combina. Tá legal. Um beijo. Um beijo. Tchau. Obrigada, Sérgio. Isso, eu Tchau. agradeço. Tchau.